Oi, pessoal, bom dia. Esse material que eu estou preparando para vocês, eu vou utilizar aqui aquela apresentação, aqueles slides que eu já venho utilizando em aula. E é um material para ser um material complementar ao aquele vídeo, aquela videoaula que a gente viu em aula, que vocês já tinham entrado em contato na trilha de aprendizagem em geomorfologia. E eu vou aproveitar, utilizá-lo não só para corrigir a ficha 6, mas também para apresentar uma espécie de síntese dessas classificações, principalmente dos critérios utilizados e das formas do relevo que cada uma adota, para que vocês possam ter um outro material. E também eu vou precisar aqui apresentar 3 erratas bastante pontuais daquela outra videoaula, daquele outro professor, e que são pontos que algumas das salas já entraram em contato durante a aula que eu passei para vocês, mas outras não. E são erratas que não comprometem, que se vocês estiverem atentos, vocês vão perceber que são deslizes na fala dele, de momentos de desatenção, mas que é importante eu pontuar aqui, tá? Bom, então o primeiro ponto da errata que ele coloca no final da apresentação desta primeira classificação do relevo, que é a do Haroldo de Azevedo, ele fala que quando ele apresenta que essa classificação que se valeu do critério de cota altimétrica, e ele não tinha muitos recursos tecnológicos, então, e recursos mesmo para circular pelo território ou para fazer uma boa coleta de dados já produzidos por outros pesquisadores, né? A gente está num contexto em que a geografia física era muito incipiente no Brasil, né? Então, ele tinha poucos, não só recursos, mas poucas informações, conhecimentos já produzidos no âmbito da geografia e mesmo de outras ciências no Brasil. Então, ele acabou fazendo uma classificação bastante simples, e quando o outro professor, naquela videoaula que a gente viu em sala, ele fala desse pouco detalhamento e de problemas nas transições, o que não dava para a gente perceber de forma tão clara essas áreas de mudança de uma forma planalto para uma outra forma planície. Ele também menciona a depressão. E a gente tem que estar atento, e se vocês estiverem atentos, vocês logo vão identificar esse erro, porque vocês já sabem que nesta primeira classificação e na segunda a gente só tem 2 formas do relevo, que são os planaltos e as planícies. A mudança de uma para outra, quando a gente observa dessa primeira para a segunda do Aziz Absaber, que não foi construída muito tempo depois, muito tempo, mas ela de alguma maneira ela é criada, a gente tem essa data aqui de 1958, mas o Aziz Absaber ele chega a voltar um pouquinho para ela, mas os estudos dele, como aí eu apresento uma outra errata, o professor nessa videoaula menciona, o Aziz ele é autor dos domínios morfoclimáticos, que foi também um trabalho que ele passou a se debruçar logo na sequência. E então esta observação, num determinado momento do vídeo, ele fala que os domínios morfoclimáticos têm a autoria do Haroldo de Azevedo, mas claramente ele se confunde, ele se perde a concentração, porque logo na sequência ele retoma o nome do Aziz Absaber, tá? A gente vai ver domínios morfoclimáticos no segundo semestre, mas de qualquer maneira isso é outro probleminha do vídeo aqui que é importante eu pontuar. O critério de mudança das classificações do que é um planalto, que uma planície, é o grande avanço da primeira para a segunda classificação. O Aziz Absaber, já num contexto em que mapeamentos com o uso de fotografias aéreas já eram realizadas e também já tinha um número um pouco mais avançado de pesquisas regionais e do território brasileiro, da parte física do território, ele pôde questionar o critério e propor uma nova classificação com um novo critério de classificação que levava que o critério se pautava então nos processos predominantes
nessas diferentes formas do relevo, nos processos predominantes, né, da construção do relevo, né, desse modelado do relevo, da adição, subtração, remoção de sedimentos de uma área para outra, né, a gente está falando de processos exógenos, da sedimentação e da erosão. E por que que ele questiona esses critérios ou o critério de cota altimétrica? E aí a gente dialoga com a questão 3b da ficha 6. O território brasileiro ele é um território que tem o suporte geológico, né, como estrutura geológica, rochas muito antigas, estruturas geológicas muito antigas. Porém, as formas do relevo elas são recentes, modeladas sobretudo pelos agentes exógenos que são muito presentes no Brasil, sobretudo os relacionados à água, precipitação, rios, os próprios mares. A gente teve, né, ao longo da história geológica, variações do nível do mar relacionados aos períodos glaciais. Enfim, então tudo isso, todos esses processos exógenos fazem com que as formas, os modelados, eles sejam recentes, porém numa estrutura bastante antiga, que quando a gente revisita aqui a tabela do tempo geológico, a gente vê aqui, identifica os escudos cristalinos, as rochas, primeiras rochas que a gente pode associar aos crátons, né, aqui as rochas mais antigas, enfim, a gente está numa época bastante distante no tempo geológico, né? A gente está falando em 2,5 bilhões de anos. As bacias sedimentares já mais recentes, né? Mas sendo bastante antigas, elas são bastante desgastadas, muito erodidas. Então, por isso a gente tem um relevo que tem médias altimétricas baixas. As maiores altitudes do Brasil, 1.700 metros, por exemplo, o Pico das Agulhas Negras, está na quinta maior altitude do Brasil, né? Então, a gente tem um relevo, em maioria, baixo, né? Na média aí de, sei lá, 800, 600 metros de altitude. Então, o que é relativamente baixo, para utilizar como cota altimétrica 200 metros de altitude, né? Para separar, definir o que é um planalto e o que é uma planície. E o Aziz Absaber também pôde constatar, como a gente vê pela própria mudança aqui no número de planícies, que há regiões de planalto em áreas rebaixadas, ou seja, há áreas em que há um predomínio dos processos de desgaste, de remoção de sedimentos e, portanto, da erosão, em lugares abaixo da cota 200 metros de altitude. E assim como se a gente for analisar em outras áreas, é possível identificar planícies no altiplano andino, por exemplo, né, na Cordilheira dos Andes. Então, esse critério de altimetria, de cota altimétrica, ele não é o mais adequado. Então, o Aziz Absaber propõe essa nova classificação com esse novo critério, e este novo critério é mantido na última classificação do Jurandir Ross, que continua sendo alimentada, continua, né, de alguma maneira, sendo uma construção, um conhecimento que pode ampliar, pode ainda ser ampliado nesse número de unidades, porque há muitos estudos sendo realizados e esses estudos eles podem levar, por exemplo, a subdivisões. Então, esta área 3, esse planalto e chapada aqui da bacia do Parnaíba, ele pode, a partir de algum determinado estudo, receber uma nova divisão a partir da identificação de algum outro pesquisador que dentro desta área que tinha uma denominação única aqui, pode ter algum trecho, por exemplo, de intrusão vulcânica, tá vendo aqui, ó, que acaba esses planaltos são em áreas, em bacias sedimentares, o 3, mas pode ser que haja, não sei, eu estou supondo, mas só para apresentar para vocês que os conhecimentos eles ainda estão sendo produzidos e eles podem alimentar essas unidades geomorfológicas que foram sendo
descobertas, né? Porque, como diz o professor naquela videoaula, esta mudança de classificação nesse número de unidades não significa que ocorreu uma mudança no relevo brasileiro. O relevo ele muda no tempo geológico, né? Até há locais que pode se perceber no tempo histórico essas mudanças no relevo, quando há um evento bastante intenso, uma erupção vulcânica ou, enfim, um grande deslizamento de terra, mas de qualquer maneira um terremoto que vai gerar alguma mudança muito significativa num tempo muito curto. Mas o que mudou foi estar relacionado às pesquisas, né? A forma da gente ler, interpretar e quais os conhecimentos que a gente produz de elementos, de fenômenos e de materialidades como a Terra, que está aí há um tempo muito maior do que o humano. Tudo bem, pessoal? Então, agora, fechando aqui a correção dessa ficha, a 2, eu já respondi na minha fala de qual foi a mudança significativa aí de uma primeira para a segunda classificação, que tem a ver com um critério de classificação. A 3A eu não vou responder nesse momento, vocês já entraram em contato aqui nessa própria apresentação, a gente tem as definições de 3 unidades e montanhas. Eu espero que vocês já saibam, mas considerando o processo que o critério de definição é o processo predominante, é fácil vocês chegarem nessa resposta, né? Uma vez que as montanhas elas são formadas a partir de movimentos endógenos, sobretudo orogenéticos, relacionados à convergência de placas tectônicas que geram então dobramentos, né? A 3B eu já também falei. E a 4, a gente tem como, eu estou mudando o slide, não sei porquê, mas agora também não importa muito, é muito mais o áudio. A gente, quando analisa, agora importa sim, tá, gente, os slides. Quando a gente analisa aqui esse gráfico e principalmente esse perfil topográfico, o último perfil topográfico, este daqui que o cursor está passando, e identificar qual é o segmento, tá vendo aqui, ó? Então, esta parte superior desse segmento estaria aqui no noroeste brasileiro e esta parte de baixo no sudeste. Então, é isso daqui, ó, noroeste e sudeste. Então, com o auxílio deste perfil topográfico e com o mapa da estrutura geológica, se vocês se recordarem quando a gente estudou recursos minerais, estrutura geológica e recursos metálicos, a gente viu que essa região sudeste brasileira é muito rica nessa estrutura geológica. E aí a gente consegue, a partir então desta leitura do mapa e dessa recordação, confirmar as afirmações 1 e 2 como corretas e as afirmações 3 e 4 como incorretas. Tudo bem, pessoal? Esta 3 e 4, vocês também podem visualizar que elas são incorretas por esse slide aqui. A gente vê planaltos em bacias sedimentares, né? Então, isso daqui já coloca a 4 como incorreta e as bacias sedimentares, as planícies, correspondem a estruturas das bacias sedimentares. Essa daqui ela não tá correta também, porque embora a gente não pode confundir forma, que no caso é planalto e planície, aqui sendo mencionado, com estrutura, que no caso bacia sedimentar ou escudo cristalino. Há uma relação enquanto processos, mas que constituem essas duas formações, né, no caso litológicas, né, da litosfera. Porém, há regiões de planície que podem ocorrer, como eu dei um exemplo, em montanhas, que é uma área onde há o predomínio de dobramentos modernos, por exemplo. Então, essa correspondência direta de uma planície, onde há o processo de sedimentação, com as estruturas de bacias sedimentares que foram formadas a partir da sedimentação, mas que por mudanças epirogenéticas, por exemplo, processos de epirogênese, como a gente visualiza aqui nesta região 1, 2 e 3, a 4, por exemplo, desculpa, a 4, corresponde ali a uma região que tem inclusive a Chapada dos Guimarães, que é uma área de planalto em bacias sedimentares. Então, quer dizer, há mudanças nessas estruturas, podendo ter planícies também em áreas
cristalinas, tudo bem? Mais rebaixadas. Então, essa associação direta vocês têm que tomar cuidado. Bom, pessoal, é isso. Meu desafio é fazer vídeos um pouco menores, mas estamos aprendendo todos na comunicação oral, né? Um beijo para vocês e até já!